Começa agora no Mundial. E nesse vídeo, nós vamos falar de uma nova geração de imigrantes. Nova geração de imigrantes é exatamente isso. São brasileiros que chegam ao país de escolha, ou seja, vai para outro país, mas ele quer que tudo funcione de acordo com o que ele planejou. Ele não vai mais, por exemplo, se ele tem um diploma, ele vai pensar se ele vai para a construção civil, ele vai analisar aonde ele vai chegar. Quer dizer, ele tem em primeiro lugar como projeto estudar, obter todos os benefícios do país e não simplesmente situar para ver o que vai acontecer. E eles dizem não. Pode dizer não ao trabalho, pode dizer não à própria família e realmente tem que funcionar. Isso significa uma nova geração de imigrantes. Deu para entender? Acompanhe esse vídeo e você vai compreender melhor. Estados Unidos. A nova geração de imigrantes hoje nos Estados Unidos, por exemplo, ela só vai trabalhar na construção civil se o empregador pagar o que ela quer, horas de trabalho, exige lanche, exige um período de descanso, quer dizer, são os direitos do trabalhador. Claro, todo mundo tem seus direitos, mas quando se fala de imigrantes, não é assim que funciona. A pessoa chega no país, então ela vai se sujeitar ao que tem para trabalhar. Por exemplo, vai para a construção civil, vai trabalhar 10 horas, meia hora de almoço. Então, muitos brasileiros de uma geração anterior aceitavam isso. E esse não de hoje é desses novos brasileiros. Na faixa dos seus 19 a 30 anos, eles já têm uma visão diferente. Em primeiro lugar, se o contratante chega, eles perguntam o local onde vai trabalhar, querem saber se a cidade é muito longe, se eles estão sem carro, se o contratante vai dar condições dele trabalhar, ou seja, porque o que acontecia no passado? Para você ter um emprego, era muito mais fácil você ter um carro. Por exemplo, a primeira pergunta de quem te contratava era o seguinte: olha, eu tenho um trabalho para você, mas você dirige? Você tem carro? Se não, ele já optava por outra pessoa. Quer dizer, hoje inverteu, os valores são outros. Deu para entender? Então, esse novo imigrante, então ele quer todos esses benefícios, quer ganhar o que ele acha de direito. Por exemplo, o que o imigrante do passado que eu falo não é tão longe assim, de 1 ano, 2 anos atrás, antes da pandemia, vamos colocar, o que ele ganhava em uma semana, hoje o novo imigrante ele quer ganhar em 3, 4 dias, ou seja, ele quer um ganho, uma vantagem muito maior. E os novos contratantes estão enfrentando problemas porque a mão de obra nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, na Europa está muito escassa. Tem poucos profissionais, somente na construção civil, na pintura, aqueles trabalhos, por exemplo, rufo, telhado, aqueles trabalhos braçais, que poucas pessoas não querem. Então, hoje está muito mais reduzido esse trabalho. E esses novos imigrantes, a nova geração, para ela aceitar esse trabalho, então, primeiro, ele impõe a sua condição. Então, ele diz não. Se não é o que ele quer, ele fala não, então não quero. Ao contrário de, vamos colocar 5, 6 anos atrás, o imigrante, ele sujeitava ao que o contratante queria. Então, quem dizia as normas têm que ser assim, era quem contratava, ou seja, você precisa cumprir tal período, tem que ter o carro, tem que ter isso, aquilo. Hoje não mais. Então, a realidade do imigrante brasileiro é diferente. Tudo mudou. Aliás, o mundo é um ciclo de mudanças. São novas mentes, novas perspectivas, e não é mais aquele brasileiro que chega porque vai comprar a casa para os pais no Brasil, vai estudar os filhos no Brasil, não. Essa nova geração de imigrante, ela é muito individualista, é o que é bom para ele, ele não está preocupado se a mãe, o pai, o irmão, não.
estando bom para ele, então ele vai trabalhar, ele vai aceitar, porque são as condições dele. Então ele diz não quando ele acha conveniente, que ele não vai fazer aquilo. Aí você deve estar perguntando, mas se ele não tem documento? Não importa, é uma nova geração que é muito resistente, mesmo sabendo que ela está numa condição no país que não tem tantos benefícios. Ainda assim, ele mantém a sua posição, ainda assim ele recusa o trabalho, não vai trabalhar. Em contrapartida, do outro lado, o contratante ele precisa, e ele acaba se sujeitando a algumas normas colocadas por essa nova geração de trabalhadores. Mudou tudo. A questão de imigração é um ciclo de mudanças. As coisas estão mudando, os pensamentos são outros. Então, falar de imigração não é aquele quadriculátero, ou seja, aquele quadrado, ou seja, aquela questão engessada. Não, é um tema de mudanças, é um tema assim que está alcançando novos caminhos, são outros pensamentos, são brasileiros mais ativos, mais ousados, mesmo não tendo documentos, no caso dos Estados Unidos, mesmo ele estando assim, com a necessidade de trabalhar, ainda assim ele resiste. Você fala, mas que brasileiro é esse? Sim, são os brasileiros de uma nova geração de imigrantes. Mudou tudo, mudou nos Estados Unidos, mudou na Europa, mudou na Ásia, mudou no mundo. Hoje o brasileiro ele é muito mais centrado, né? Ele sai, eu falo dos jovens na faixa de 19 a 30 anos, então ele já tem essa visão estabelecida e ele não arreda pé daquilo que ele tem como meta, como direção. Em primeiro lugar, os estudos, o trabalho, claro, e ele vai se adequando como pode. E dá certo, porque os contratantes estão rendendo a esse novo pedido, salário, condições, que é lanche. Gente, isso não existia no passado. O cara simplesmente ia trabalhar e depois ia ver o quanto que ele ia ganhar, o que ele poderia ter de benefício. Hoje, os valores são outros. Então, o não que você está vendo é muito comum em qualquer parte do mundo por brasileiros, mesmo ele estando em desvantagem no país. Gostou do vídeo? Essa Hora Mundial. Dê o seu like, se inscreva no canal. Importante a sua participação. Temos vídeos muito especiais para você.